Neemias. Capítulo 12. Esta é a lista dos sacerdotes e levitas que voltaram do cativeiro com Zorobabel, filho de Salatiel, e com Josué, o grande sacerdote. Sacerdotes: Seraías, Jeremias, Esdras, Amariá, Maluque, Atos, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salo, Amoque, Ilquias e Gedaías. Esses homens foram líderes entre os seus colegas sacerdotes no tempo de Josué. Levitas: estavam encarregados do cântico de hinos de louvor os seguintes: Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e Matanias. Os seguintes formavam o coro que cantava as respostas: Baquibuquias e Uni e os seus colegas levitas. Josué foi pai de Joiaquim. Joiaquim foi pai de Eliasibe. Eliasibe foi pai de Joiada. Joiada foi pai de Jonatas. E Jonatas foi pai de Jadua. Quando Joiaquim era o grande sacerdote, os seguintes sacerdotes eram chefes dos grupos de famílias de sacerdotes. Sacerdote, grupo de famílias: Meraías, Seraías, Hananias, Jeremias, Mesulã, Esdras, Joanã, Amariá, Jonatas, Maluque, José, Sebanias, Adna, Harim, Eucai, Meraiote, Zacarias, Ido, Mesulã, Gineton, Zicre, Abias, nome não mencionado, Miniamim, Piltai, Moadias, Samua, Bilga, Jonatas, Semaías, Matenai, Joiaribe, Uzi, Gedaías, Calai, Salai, Heber, Amoque, Razabias, Ilquias, Netanel, Gedaías. Foi feito um registro dos chefes de famílias e levitas e das famílias de sacerdotes durante a vida dos seguintes grandes sacerdotes: Eliasibe, Joiada, Joanã e Jadua. Esse registro terminou quando Dario era rei da Pérsia. No entanto, os chefes de famílias e levitas foram registrados somente até a época de Joanã, filho de Eliasibe. Os levitas foram organizados em grupos que eram dirigidos por Asabias, Serebias, Jesua, Binui e Cadmiel. O coro estava dividido em dois grupos. Um grupo cantava e o outro respondia. Nos hinos, os cantores davam graças a Deus, de acordo com as instruções deixadas pelo rei Davi, homem de Deus. Estavam encarregados de tomar conta dos depósitos que ficavam perto dos portões do templo os seguintes guardas: Matanias, Baquibuquias, Obadias, Mesulã, Talmon e Acube. Essas pessoas viveram no tempo de Joiaquim, filho de Josué e neto de Josadaque, e nos dias de Neemias, o governador, e de Esdras, o sacerdote e mestre da lei.
Quando as muralhas da cidade de Jerusalém foram inauguradas, os levitas foram trazidos de todos os lugares onde estavam morando, para que assim pudessem comemorar a inauguração com hinos de louvor e com música de harpas, de liras e de pratos musicais. As famílias de cantores levitas se ajuntaram e vieram dos lugares em redor de Jerusalém, onde haviam construído as suas casas. Vieram também dos povoados que ficavam ao redor de Netofa e de Bet-Gilgal, Geba e Asmavete. Os sacerdotes e os levitas purificaram-se a si mesmos e também purificaram o povo, os portões e as muralhas da cidade. Eu, Neemias, mandei que as autoridades de Judá se reunissem em cima da muralha e os organizei em 2 grandes grupos para marcharem ao redor da cidade, dando graças a Deus. O primeiro grupo marchava para a direita, em direção ao portão do lixo. Atrás dos cantores marchava Osaías, seguido pela metade das autoridades de Judá. Os seguintes sacerdotes, tocando trombetas, marchavam em seguida: Azarias, Esdras, Mesulã, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. Depois vinha Zacarias, filho de Jonatas e neto de Semaías. Seus outros antepassados foram Metanias, Micaías e Zacur, do grupo de famílias de Asaf. Zacarias era seguido pelos outros membros do seu grupo de famílias: Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Hanani. Todos eles levavam instrumentos musicais do tipo dos que tocava o rei Davi, homem de Deus. Esdras, o mestre da lei, ia na frente deste grupo. No portão da fonte, eles subiram as escadas que levavam até a cidade de Davi. Passaram pelo palácio de Davi e voltaram para a muralha no portão das águas, no lado leste da cidade. Um outro grupo daqueles que louvavam a Deus saiu para a esquerda, também andando em cima da muralha, e eu os segui com metade do povo. Nós fomos desde a Torre dos Fornos até a muralha larga. Dali passamos pelo portão de Efraim, pelo portão de Gesana, pelo portão dos Peixes e pela torre de Hananel e pela torre do Sem, até chegarmos ao portão das Ovelhas. E a marcha terminou perto do portão do templo. Então os 2 grupos chegaram até a área do templo. Junto com os chefes que estavam no meu grupo, também havia os seguintes sacerdotes que tocavam trombetas: Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Ilioenai, Zacarias e Hananias. E também Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ézer. Os cantores, chefiados por Jesraías, cantavam mais alto que podiam. Naquele dia foram oferecidos muitos sacrifícios, e o povo estava muito contente e feliz, pois Deus os havia enchido de alegria. As mulheres e as crianças também entraram na festa, e o barulho que o povo fazia podia ser ouvido de longe. Ainda naquele dia foram nomeados homens que ficaram encarregados do depósito onde eram guardadas as ofertas para o templo, e também a 10ª parte das colheitas e os primeiros cereais e frutas colhidos cada ano. Esses homens recolhiam nas fazendas de perto das várias cidades as contribuições exigidas pela lei para os sacerdotes e levitas, conforme a lei mandava.
Todo o povo de Judá estava contente com o serviço dos sacerdotes e dos levitas, porque eles haviam realizado as cerimônias de purificação e as outras cerimônias que Deus havia mandado. Os músicos do templo e os guardas do templo também cumpriam os seus deveres de acordo com os regulamentos feitos pelo rei Davi e pelo seu filho Salomão. Desde a época do rei Davi e de Asaf, o músico, muito tempo atrás, os músicos haviam dirigido os hinos de louvor e de agradecimento a Deus. No tempo de Zorobabel e também no de Neemias, todo o povo de Israel dava diariamente ofertas para o sustento dos músicos e dos guardas do templo. O povo dava uma oferta sagrada para os levitas e estes entregavam aos sacerdotes a sua parte.